Cadê a galerinha? Cadê a galerinha do canal Anderson Ciências? Pessoal, ciências, mas também temos conteúdo de física. Interessante. É a base para a física do ensino médio. A gente tem aqui nas ciências. Vocês vão gostar bastante. E os tópicos são bem interessantes. Vamos conferir? Então, os conteúdos importantes que a gente não pode esquecer em física: átomo, energia, especialmente transformação de energia, tipos de energia, formas de energia. Com relação ao átomo, teorias atômicas, estrutura do átomo, as leis de Newton são a base da física, Os movimentos, aceleração, velocidade, queda livre, trajetória, referencial, tudo isso tem que estar na nossa mente e você vai aprender tudo isso aqui nas nossas videoaulas. O que mais que nós temos? O assunto de óptica. Não pode esquecer os fenômenos ondulatórios, especialmente as ondas eletromagnéticas e o som. E também o conteúdo de pressão. A gente vê bastante aqui pressão atmosférica. Tudo isso é conteúdo de física. E onde você confere tudo isso? Aqui no nosso canal Anderson Ciências, que nós temos videoaulas específicas para cada tópico desse aqui, viu? Você não vai ficar devendo nada no que se refere ao conteúdo, à base da física para nós. Então vamos conferir e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, viu? E os estados físicos da água? A gente falou, que o ciclo da água depende de mudança de estado físico. Mas quais são esses estados físicos da água? Isso aqui você já viu bastante, É o sólido, líquido e o gasoso. Essas mudanças, como a gente falou, elas dependem basicamente de alterações na temperatura e também na pressão. Muitas vezes, quando a temperatura aumenta, a tendência é passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. E quando a temperatura diminui, a tendência é fazer o contrário. É voltar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Como é o caso que a gente está observando aqui, o gelo. Esse gelo está derretendo. Ele está passando do sólido para o líquido. E essa água aqui, fervendo, está entrando em fase de vapor, Então está passando do líquido para o gasoso. Então essas são as mudanças básicas dos estados físicos da água. Agora, a nível molecular, a gente pode caracterizar o estado sólido, líquido e gasoso com a descrição das moléculas. Como essas moléculas ficam arranjadas. Por exemplo, no estado sólido, as moléculas estão bem mais próximas umas das outras. A gente tem uma aula sobre átomo que ela explica bem esses processos aqui, viu? Então, no estado líquido, essas moléculas se afastaram mais. Mas, no estado gasoso, elas se separam ainda mais, se afastam ainda mais. E lá, então, está relacionado basicamente à organização molecular. Do estado sólido para o gasoso, a tendência é as moléculas se afastarem mais. As mudanças, já explicou ali nos slides anteriores, Do estado sólido para o líquido, com aumento de temperatura, a gente vai denominar isso de fusão. Então, fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Do estado líquido para o gasoso, a gente vai ter a vaporização. Claro que a gente vai
destacar alguns tipos aqui especiais, viu? Então isso a gente caracterizou aumento de temperatura. E se o estado sólido passar diretamente para o gasoso, a gente vai ter a sublimação. Como a gente observa no gelo seco, própria naftalina, né? Que é um exemplo aí clássico. E quando a temperatura diminui, é o sentido contrário, né? A gente vai ter a condensação, que é quando a água volta do estado de vapor, do estado gasoso para o líquido. A gente observa bem, por exemplo, no espelho do banheiro, né? Quando está a temperatura baixa, essa água que está no ar, esse vapor de água, entrando em contato com o espelho, que está bem frio, ele vai retornar ao estado líquido. E vai acontecer o embaçamento do espelho. E aquilo ali foi a condensação. E quando essa água do estado líquido congela, se torna gelo, aconteceu a solidificação. Passou para o estado sólido. Pode acontecer diretamente também, né? Do estado gasoso, passar diretamente para o estado sólido. A gente também chama isso de sublimação. Muita gente chama de sublimação reversa, né? Mas a gente pode chamar apenas de sublimação. Então, como a gente comentou, a vaporização ela pode se caracterizar por 3 maneiras diferentes. Então, cada uma pode receber uma denominação. A gente chama, no geral, de vaporização, né? Que é passar do estado líquido para o gasoso, de vapor. A gente vai ter, na vaporização, a gente vai ter a evaporação, que é a que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Ela é lenta, acontece basicamente a temperatura ambiente. A gente verifica muito, ó, quando termina uma chuva, ou quando a gente joga água em alguma superfície, e aquela água vai desaparecendo, né, ao longo do dia. Com o aumento da temperatura, né, do ambiente, essa água vai desaparecendo. Então isso é uma evaporação. Não acontece aparecimento de bolhas, não acontece fervura. É um processo lento e bem gradual, bem a temperatura ambiente. É do nosso dia a dia mesmo, né? Já a ebulição, ela é um pouquinho mais rápida. Ela é mais rápida do que a evaporação. Você percebe bem, ela é bem perceptível em todo o líquido. A gente percebe a agitação, né? Se você colocar uma água para ferver, né, em uma vasilha, você percebe que ela fica com a grande agitação. E também a presença de bolhas, fica borbulhando. Aí é o que caracteriza a ebulição. Também é bem comum no nosso dia a dia, né? Já a calefação, a gente observa pouco, mas ela é bem mais rápida do que a ebulição. É tão rápida que às vezes a gente nem percebe. É quando o líquido, uma gotinha, por exemplo, entra em contato com a superfície, muitas vezes até metálica, ela está tão quente que aquelas gotinhas começam a pular, como se estivesse pulando, e vão passando rapidamente para o estado de vapor. A gente vai chamar isso de calefação. Então aqui ela não borbulhou, ela apenas, a gotinha, né, o líquido entrando em contato com a superfície muito quente, ela já passa rápido para o estado de vapor. É bom a gente conhecer esses 3 tipos, né, de vaporização, que pode ser que uma questão queira complicar, né? Então, nesse caso, você já está preparado para esse tipo de questão. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós,
precisamos muito de informação, e essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!